Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é a famosa super quarta, nós temos decisões de juros americanos, decisões de juros aqui no Brasil. Os dois países devem manter as suas taxas de juros, o Brasil vai manter muito provavelmente em 15% e os Estados Unidos vão manter muito provavelmente em 4,5%, então é muito provável que a taxa de juros não mude, né? Nessa super quarta também, agora mesmo, há pouco tempo, saiu a notícia de que o Alexandre de Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky, tá? Então eu vou trazer um vídeo aqui amanhã explicando todos os pontos dessa lei e também os grandes problemas que ele vai ter que enfrentar agora ao ser sancionado por essa lei, tá, pessoal? Não vou trazer esse assunto hoje porque o vídeo de hoje ele tem um assunto um pouco diferente, que é uma outra preocupação muito grande que nós brasileiros estamos ou vamos começar a viver e vamos começar a sentir daqui a alguns meses, tá? Que é a questão do diesel e da nossa dependência ao diesel russo. O Brasil, ele importa 65% de todo o diesel comercializado aqui no país da Rússia. Ou seja, 65% do nosso mercado é diesel vindo da Rússia. Com as ameaças agora recentes do Trump e também de toda a OTAN, as distribuidoras aqui do Brasil optaram por não comprar mais petróleo russo. Com isso, nas distribuidoras já está faltando diesel, tá? Então, nas distribuidoras nós já temos um problema com diesel. E aí você pensa, né, o quanto que isso afeta a economia como um todo. Se faltar diesel, o Brasil colapsa. O agro não funciona, a pecuária não funciona, os transportes, a logística não funciona, enfim. Tudo que você tem aí na sua casa, do bom e do melhor, não vai poder mais chegar até você, porque não vai ter diesel. Não vai ter diesel para entregar o Mercado Livre, não vai ter diesel para entregar a Shopee, não vai ter diesel para entregar as comprinhas que você faz na internet, não vai ter diesel para entregar para você o alimento do mercado. Então, se nós vivermos um problema com o diesel, o Brasil ele entra em colapso. O problema é esse que nós já estamos ameaçados agora, principalmente pela ameaça da OTAN. Esse era um problema que sim, era aparente, mas que ainda estava meio escondido. E agora, eu conversando com um proprietário de posto de gasolina, ele me disse que tá faltando diesel, ele não conseguiu comprar diesel essa semana, então a complicação é grande. Se faltar diesel, a gente vai ter sim um colapso econômico, as coisas tudo param, tá? A nossa única saída é comprar diesel americano, e eu acho que é por isso que o Lula ainda não colocou tarifas nos Estados Unidos, porque ele sabe que se nós não tivermos diesel vindo da Rússia, nós somos obrigados a comprar dos Estados Unidos, ou a gente pega do Irã, da Arábia Saudita, desses países aí que tem aí as suas complicações também, e que podem aí, né, a partir do ano que vem, ter também o seu comércio bloqueado por conta dessas guerras todas. Então, a situação realmente está caminhando para um lugar onde fique realmente caótica. Se faltar diesel, tudo para, tá, pessoal? Então, por isso que eu acho que é muito difícil o Lula ele meio que não tem muita escolha, né? Se ele colocar tarifa nos Estados Unidos e se a OTAN vir com sanções pro Brasil, para que o Brasil pare de comprar diesel russo, não tem outra escolha, não tem outra saída. Ou ele vai ter que negociar com os Estados Unidos, ou não vai ter diesel. No Brasil, nós dependemos 65% do diesel russo, mas tem meses, tem alguns momentos onde nós dependemos até 95%. Então, tem meses em que 95% do diesel que entrou naquele mês veio da Rússia. Tem meses que são 86%, 85%, mas na média é 65% ao ano. Então, tem meses de pico muito grande. E não tem como ficar um mês sem diesel vindo para o Brasil. Não tem como, né? O diesel é utilizado muito, né? Então não tem como ficar aí um tempo sem diesel, por exemplo. Não dá. Tem que vir diesel para cá. Agora as distribuidoras não estão comprando mais da Rússia e estão se obrigando a achar outras soluções. O grande problema é o diesel que vem da Rússia, ele é 15% mais barato do que o diesel comercializado no mundo todo. Então o diesel russo, ele é mais barato, por isso nós temos aqui ele mais em abundância. Caso nós não comprarmos diesel da Rússia, temos que correr para Estados Unidos e Irã, pagando 15% mais caro. Então, o diesel ele vai aumentar, no mínimo,
15%. A gente sabe que o imposto ele se dá sobre o valor final. Então, se aumenta 15%, vai ter imposto sobre o aumento de 15% também, e as taxas são altíssimas de imposto. Então, o aumento pode chegar até 18%, 19% no total, tá? Isso em questão de meses, em questão de semanas, talvez, tá? Então, se a gente tiver essa complicação, se a gente tiver esse problema, nós vamos ter um diesel mais caro, fora que nós não estaremos vendendo para os Estados Unidos, tá? Que são um grande parceiro comercial, e quem é que sente no final? Quem eu já falei em outros vídeos, o agro, né? O agro ele vai sentir muito com isso, o agro depende muito do diesel, tá? Obviamente não é só o agro, mas é um dos setores mais fortes da economia e com isso é um dos setores que mais depende também, que mais precisam do diesel. Então se nós não tivermos o diesel, se o diesel aumentar muito, imagina, o preço das commodities caiu muito. Soja caiu, milho caiu, o boi caiu, enfim, o preço das commodities caíram. Tá, o preço das commodities caíram. Se o preço do diesel subir, só com isso, o pessoal do agro quase trabalha no negativo. Quase tem que pagar para trabalhar. Pensa bem, se o lucro é de 10%, 12%, se eu tiver um aumento de diesel de 10%, 12%, boa parte desse lucro diminui. Então, nós vamos sim passar por uma crise muito grande aqui nesse país, tá? Se preparem para a crise, porque ela vai vir. Se não vir de um lado, vem de outro, tá? Tem N fatores que contribuem para que a situação aqui do Brasil complique ainda mais, tá? Então, sim, muito provavelmente vamos passar por uma crise aqui no Brasil, muito provavelmente, além dos números do governo que já comprovam que vamos passar por uma crise, nós temos outros números também que comprovam também que nós passaremos por uma crise, fora que a taxa de juros não vai baixar, então não vai ter um crédito mais barato para poder passar pela situação tranquilamente, não vai ter isso, então a gente vai sofrer muito financeiramente aqui no Brasil. Então prepare aí as suas reservas de emergência, tá? Se possível, preparem essas reservas de emergência para ficarem em outro país, não no Brasil, tá? Se protejam, porque a situação aqui no Brasil, a chance muito grande é de que fique muito ruim, tá? O nosso melhor cenário é um cenário ruim, tá? Esse que é o grande problema aqui do Brasil nesse momento. Mesmo que tenha negociações, nosso melhor cenário é um cenário muito complicado, muito ruim. Então, essa é a minha dica, né? Pra gente ter um pouco mais de cuidado, porque, sim, a situação está muito complicada e vai complicar ainda mais. Não é novidade para ninguém o que eu estou falando, né? Você já deve saber que a situação está ruim, mas com isso vindo, né, com a falta de diesel nos postos de gasolina, tudo piora, tudo fica mais complicado. Se faltar diesel, o Brasil quebra de vez e é uma quebra muito rápida, uma quebra que acontece em semanas, tá? Então, aquilo que a gente imaginava que não poderia acontecer, ou que levaria muito tempo para acontecer, pode acontecer em semanas, tá? Em semanas, literalmente em semanas. Então, a minha dica, novamente eu digo, reserve o seu dinheiro, preserve o seu dinheiro, não faça investimentos muito bruscos agora, porque a situação, ela realmente pode complicar, tá? Falando em ações, uma empresa que pode se beneficiar nesse meio é a empresa da Petrobras, tá? Porque talvez ela vai ter que produzir mais diesel aqui no Brasil, aumentando a produção de diesel, ela vira uma fornecedora quase que exclusiva para o Brasil. Então, a Petrobras ela pode se beneficiar disso aí. É uma empresa para a gente ficar atento. Além da Petrobras, também as empresas de distribuição americanas, tá? Além da Petrobras, também as empresas de diesel americanas, né? ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Energy, Chevron, enfim, essas empresas americanas que vendem o diesel para cá, já que a Rússia não vai poder vender mais. Essas empresas devem se beneficiar com esse petróleo, tá, pessoal? Então, tenha, assim, muito cuidado, a situação é caótica, pode piorar ainda mais, tá? Então, tenha muito cuidado, vamos com calma, analisando cada passo dessas decisões e do que vai acontecendo nesse tabuleiro todo. Obrigado por ver esse vídeo até aqui, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus te abençoe e abençoe a tua família. Até mais!